A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, é aquele que põe a causa acima do seu bem-estar, sabendo, confiando no Senhor, porque dele que vem a nossa salvação. E se caso ele não nos livrar, como disseram os três lá na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, se o Senhor não nos livrar da fornalha, mesmo assim, não nos dobraremos diante desta imagem. Ou seja, uma igreja verdadeira, a igreja de Cristo, é uma igreja que se arrisca, é uma igreja que se coloca em risco por amor ao Evangelho e por fidelidade ao Senhor, e não teme o mal e nem a morte, até que ele venha. Já dizia o louvor da harpa cristã, ainda diz: um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais? Né? Aquele que não teme o mal e nem a morte, aquele que está pronto a se entregar, entregar sua própria vida. Olá, meu irmão, aqui é o pastor Edilson Mazelo e estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É bem verdade que nós já trabalhamos as lições da igreja que nasceu no Pentecoste, a igreja modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 5 trabalhamos uma igreja cheia de amor, depois a igreja que não é conivente com a mentira, e ainda uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas e agora uma igreja que se arrisca. Vamos falar do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e também no capítulo 7. É a lição bíblica de hoje, a leitura bíblica em classe. Lição está no capítulo 6 e no capítulo de número 7. Porém, o textual da lição diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 5, versículos, Atos capítulo 7, versículo 55. Verdade prática diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A lição será dada no dia 9, perdão, a lição que será dada no dia 31 de agosto de 2025, lição de número 9 do terceiro trimestre. Nós já estamos partindo para o final desse trimestre, já temos aí o título das novas revistas do quarto trimestre. Não perca, vai ser uma bênção. Como disse, meus irmãos, está a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 6, do 8 ao 15, e Atos capítulo 7, do 54 ao versículo 60. Está aí a história de Estevão, bem que nós já falamos sobre Estevão na aula passada, onde falamos dos diáconos, da eleição dos diáconos, da separação dos diáconos para o serviço da igreja. E falamos sobre o que significa ser diácono e a necessidade que surge, e a necessidade é suprida com inteligência, com sabedoria e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, e cheio do Espírito Santo de sabedoria. Esse era um dos quesitos para ser diácono, ok? Então, vamos lá. Estevão, olha o comentário que vai dizer. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que, a partir da perseguição a Estevão e seu consequente martírio, marcaram um momento decisivo na igreja, na história da igreja cristã. É interessante que Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Senhor Jesus ele vai ordenar, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí eles vão ficar em Jerusalém. Mas quando vem a perseguição, quando vem o martírio, aí sim, eles vão sair, eles vão se espalhar. Vai começar por Samaria, ali com Felipe, e depois eles vão indo, ganhando o mundo, e o evangelho vai sendo pregado para toda criatura, até chegar a nós, né? Até chegar até aqui, nos longínquos Brasil, nas terras tupiniquins. Meus irmãos, a nossa revista, a nossa lição, está dividida em 3 tópicos, como quase todas as vezes ela é feita. O primeiro tópico fala sobre Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. O segundo tópico vai falar sobre Estevão e a igreja que defende a sua fé. E o terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. Observe bem que estão colocando, o comentarista coloca, pastor José Gonçalves, Estevão como um representante da igreja. E de fato, né, ele vai se colocar como um representante da igreja, lembrando que a perseguição
vai vir por conta de tudo que ele estava fazendo ali, em nome de Jesus, fazendo milagre, prodígio, e a gente está aí, está na leitura bíblica em classe também, ao longo da lição, nós vamos estar falando. Então, os 3 tópicos aí, bem divididos, para a glória do nome do Senhor. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Olha só, aí ele vem falando, ó, primeiro item, aqui são 4, né, diferentes, né, são 4 subtópicos, 4 itens, ó. Primeiro, aprendendo com Estevão, depois, a fé sob ataque, em seguida, a disputa com Estevão e a falsa narrativa. Estamos falando de um homem cheio do Espírito Santo, que fazia milagres e prodígios, assim como Jesus foi, né, perseguido, Estevão também será perseguido. E ele vai seguir ali os passos de Jesus, de uma forma mais relâmpago, né, de uma forma mais rápida, compacta, mas ele de fato ele tem muita semelhança com Jesus, assim como nós também devemos ter. Mas a sua perseguição, assim como Jesus, foi por conta de inveja, foi por conta de líderes que estavam perdendo espaço e eles vão perseguir Estevão, assim como fizeram com Jesus. Vai ver que eles vão matar Estevão, assim como fizeram com Jesus. Estevão também ele vai pedir para que perdoasse os pecados deles, né? Assim como Jesus também orou ao Pai. Então nós devemos aprender que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposições e todo cristão também enfrentará oposição. Não é assim? A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, muitas das vezes, meus irmãos, além da fé ser colocada à prova, ou seja, da desconfiança, da oposição, além da dúvida, né? Muitas das vezes eles vão se colocar contra a nossa fé, se opor à nossa fé. Até aí a gente está acostumado. Mas tem um passo que vai além, o outro nível. E esse nós devemos pedir a Deus para que isso não aconteça, orar sempre, buscar sempre o Senhor, vigiar sempre, porém, eh, estar preparado. Estar preparado, porque o segundo passo, além de se opor à fé, é perseguir aqueles que têm essa fé. É diferente. Uma coisa é você ter a sua fé sob ataque, outra coisa é você ser atacado por ter a sua fé. Entende? Hoje, por exemplo, no Brasil, nós vivemos um ataque à fé. Nós vivemos um ataque à fé. Mas nós não vivemos um ataque físico, um ataque frontal àqueles que praticam a fé cristã. Né? Nós não temos visto, não vemos, por exemplo, cristãos, pastores serem presos por pregar o evangelho. Nós temos uma Constituição que defende liberdade de culto, liberdade de fé. Então, você não vê pessoas sendo presas, pessoas sendo perseguidas. Raramente você vai ver por conta de expressar sua fé em Cristo. Mas você vai ver a perseguição no sentido de perseguir a fé cristã. Tentar nos colocar numa caixinha, tentar nos colocar como quadrado, tudo isso acontece. Né? Muitas das vezes o que acontece de pastores serem presos e tudo mais, não é ataque à fé cristã. Muitas das vezes é uma questão de implicância, uma questão social. Já vi pastores sendo presos por causa de som alto, pastores sendo presos por causa de terem se manifestado contra uma LGBTQI, esses caras aí. Então, assim, isso não é defesa da fé. Né? A nossa fé não manda atacar ninguém. Então, muitas vezes, eles se levantam, atacam e são alvo de perseguição, são alvo de sanções, porque tem uma lei para isso. Agora mesmo nós temos visto aí pastor Silas Malafaia, que fala o que quer, torta direito, xinga todo mundo, enfrenta todo mundo, está sendo atacado, está sendo investigado. Teve seu celular apreendido, foi levado para inquérito, para poder se depor. Isso é por causa da nossa fé? Obviamente que não. Claro que há uma espécie de uma perseguição velada, talvez até aceitemos que tenha, mas não necessariamente um ataque frontal, um ataque por ser cristão. Não é por ser cristão. Ele está sendo atacado, ele está sendo perseguido por apoiar um lado de uma política, por ser apoiador de um político, né? Por ser contrário a um outro partido, a um outro político, a uma outra visão de política. Então não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com a fé. Por mais que vai ter gente que vai colocar dessa forma para poder se esconder atrás da Bíblia. Mas não tem necessariamente a ver com a fé cristã. Tem a ver com um posicionamento político partidário, tá? Não é nem político, é político partidário, tá? Então tenha muito cuidado com isso. Essa é a realidade. A fé estava sob ataque, a fé sempre estará sob ataque, né? Em qualquer lugar, a fé estará sob ataque. Sabe como não vai ter ataque? Só não vai ter ataque se nós ganharmos todo o lugar para Jesus. E mesmo assim, vem ataque de dentro, né? As heresias que surgem de dentro da igreja. Ainda assim, é complicado. Ainda assim, é difícil. Então, sempre estaremos sob ataque, sempre estaremos levados, né, a defender a nossa fé. E assim o que o comentarista coloca aqui, ó, anteriormente, Cristo já foi atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repete com os seus seguidores. É o que eu acabei de falar. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sempre a sua fé contestada. Não é assim? Então, nós vemos aí a disputa de Estevão com aqueles
os líderes, os sacerdotes, os irmãos ali da fé judaica, ali vai haver um grande debate. Essa que é a grande questão. Eles vão inventar não vão conseguir vencer Estevão, eles não vão conseguir parar Estevão. Levanta-se o ciúme, levanta-se a inveja, eles tentam contrapor, tentam contradizer, tentam debater e não conseguem, perdem no debate, porque Estevão estava cheio de Deus. Estevão estava cheio de Deus, cheio de razão. Então, eles vão perder. E aí eles vão inventar falsa narrativa. Olha aí, o quarto item, o quarto subtópico, vai falar que eles vão inventar falsa narrativa, assim como fizeram com Jesus. Lembra que eu falei que Estevão é muito parecido com Jesus, a história de Estevão? Mesma coisa, quando quiseram, no caso de Jesus, aí é pós-mortem, né? Na verdade, foi para subornaram pessoas, soldados, para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Olha só que terrível, a que ponto chega. Isso é para a gente refletir. A que ponto chega, né? Uma mente cauterizada, como Estevão vai acusar. Vocês têm a mente cauterizada, isso a gente vai ver mais para frente. Então, a que ponto que chega, né? A subornar pessoas para poder inventar que o corpo de Jesus tinha sido roubado, assim mesmo fizeram com Estevão. Pagaram pessoas, levantaram, chamaram pessoas para dizer que ele tinha blasfemado, ele tinha falado contra Moisés, ele tinha falado contra a lei. Então, é muito difícil pessoas assim, isso é muito complicado. Olha, eu coloquei aqui a igreja primitiva, ela era acusada de praticar coisas, ela era muito acusada. A acusação sempre teve, né, como disse aqui. Por exemplo, não sei se os irmãos sabem, mas foram acusados de canibalismo, né? De comer carne, né, humana. Por quê? Porque na ceia do Senhor se dizia de comer o corpo de Cristo, de beber o sangue. Então eles ouviam histórias sobre isso, não entendiam e interpretavam como se ali eles comiam carne humana. E também, por exemplo, eram acusados falsamente de cometerem incesto, relação sexual, né, entre parentes. Por quê? Porque eles viam os crentes chamarem-se uns aos outros de irmãos. Então, obviamente, né, se todo mundo ali é irmão e tem irmão casando com irmã, então está pecando, né? Na cabeça deles, o irmão ali era o filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas a gente sabe muito bem que irmão, para nós, são irmãos em Cristo. Somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai, o nosso Deus. Então, sempre tivemos ataques, sempre vamos ter. Nós devemos estar sempre prontos, como diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, estamos sempre preparados para responder, não como foi aí o camarada que eu citei, né, com braveza, com xingamento, com deboche, não. Pedro nos aconselha, nos orienta, como eu sempre falo, conselho de apóstolo é ordenança. Então, Pedro ordena que nós devemos responder com mansidão e temor. Com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Então, fico com essa palavra. E até aqui, se isso foi bênção para você, quero te pedir para você estar se inscrevendo no nosso canal aí, para nos ajudar a bater essa nossa primeira meta de 200 inscritos. E eu quero te pedir que você nos ajude com sua inscrição para a gente crescer aqui nessa plataforma. E se você se inscrever, já clica depois no sininho para que sempre que tenha um vídeo novo, chegue até você, ok? Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo. Olha que interessante isso aqui. Deus na história do seu povo, é o primeiro subtópico. E o segundo, corações endurecidos. É o que já vinha falando aqui antes, né? Já estava dando aqui o spoiler do que aconteceu. Estevão é conhecido por ser o primeiro defensor da fé cristã. E o primeiro mártir também. É o primeiro mártir. Por quê? Porque foi o primeiro a morrer por amor a Cristo. Foi o primeiro. Depois a gente vai ter Tiago ali também sendo descrito como um mártir também, lá no capítulo 12 por ali, a gente vai chegar lá. Mas Estevão é o primeiro. É aquele que se levanta, um homem sábio, um homem cheio de poder, de fogo, de glória e de sabedoria, e vai extrapolar, né, as suas funções. Costumeiramente, eu digo que vai potencializar. Muitas das vezes as pessoas colocam ela num cargo ali, colocam ela numa posição e ela só vai até aquilo ali que é o seu limite e não faz mais nada além daquilo ali. Deu para ele fazer aquilo ali, é ali que ele vai ficar. É para levar água, ele vai lá, leva água e acabou. Mas só que muitas das vezes a gente precisa potencializar nossas funções. Né? Se é para lavar o banheiro, lava com todo amor, com todo carinho, coloca cheirinho, coloca um tapetinho, coloca uma florzinha para enfeitar, não sei, mas potencialize, faça daquilo ali a melhor coisa do mundo, faça daquele trabalho o melhor trabalho que você pode fazer, porque você está fazendo para o Senhor, não é para pastor, não é para. Não, você está fazendo para Deus, meu irmão. Então, tudo que você for fazer na obra do Senhor, você tem que trazer, potencializar, ou seja, amplificar o alcance daquele seu feito, daquela sua posição. Então, Estevão, um diácono, como os outros diáconos, mas ele se destaca, né? Assim como o Felipe também. Ele se destaca e ele começa a fazer grandes coisas.
coisa maravilhosa. E aí vai ter aquele ciúme, e é muito interessante que o comentarista coloca aqui a narrativa dele. Ele vai falar sobre Abraão, José, Moisés. Ele vai destacar a vida de Jesus. Para quê? Para tudo isso, para provar no seu discurso ali, na sua defesa, que Jesus é o Messias. Essa era a missão de Estevão. Provar que Jesus é o Messias. E não é essa a nossa pregação, deve ser também? Provar que Jesus é o Messias, obviamente, meus irmãos, e a nossa mensagem, para quem não espera um Messias, é muito mais do que dizer que Jesus era o Messias. Na verdade, a nossa pregação ela tem que dizer que existe um Deus, que existe um Senhor e que esse Senhor, esse Deus, prometeu o Messias e enviou esse Messias ao mundo. Entende? Agora, para os judeus que já criam em Deus, já criam no Senhor, já criam em tudo, eles estavam esperando o Messias. A mensagem era dizer: olha, o Messias já veio, é Jesus, ô glória. Então, essa era a mensagem. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central, apontar para Jesus Cristo. E ele vai acusá-lo de corações endurecidos, ele vai acusá-lo ele fala assim, como os vossos pais, ó, de dura cerviz e circunciso de corações e ouvidos. Vós sois como vossos pais. Porque foi assim. Os profetas falaram, pregaram, trouxeram várias recomendações, várias repreensões, e nada. Os pais deles, né, o povo, não ouviu a mensagem do Senhor e sofreram com o exílio, sofreram com a derrota, sofreram com a divisão e vieram sofrendo ao longo da história. E agora era só ouvir, era só abrir o coração, mas eles se fecham e assim nós fechamos o segundo tópico da nossa lição. E se está sendo útil, está sendo bênção, nos ajude aí comentando, compartilhando. Não deixa de se inscrever no canal, tá? E comenta, compartilha, dá o joinha, nos ajuda nessa obra em nome de Jesus. E aí agora, Estevão e o martírio da igreja, a gente vai fechar aqui, a aula está ficando grande, então nós vamos acelerar. O que acontece aqui é que ele vai ser ali martirizado, e assim a igreja é martirizada. Depois dele vieram vários, né? Vieram vários mártires da igreja. Ele vai dizer, o que vai mais enfurecer aqueles irmãos é quando ele vai, a Bíblia diz que o rosto dele fica resplandecente, e ele vai dizer: eis que eu vejo os céus e o Filho do Homem à destra, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à destra ou à mão direita de Deus. Isso para eles, irmãos, foi o fim. Eles tamparam os ouvidos, eles se rasgaram, eles rangiam os dentes, porque para eles isso era um absurdo dizer que um homem estava nessa posição, porque para eles Jesus era apenas um homem. E muitas das vezes as pessoas ouvem a mensagem e não escutam. Ouvem, mas não dão ouvido, né? Ou melhor, escutam, mas não ouvem. E vive a vida inteira assim, irmãos, sendo resistente, sendo duro, e num grande dia vai se arrepender. Vai se arrepender. Uma igreja que mantém os seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Aí que ele se destaca. Porque ele estava vendo o Senhor. E ele estava fitado no Senhor, os seus olhos. Ele vai dizer: Senhor, não lhes imputes que este pecado. Né? Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Oh, glória. As últimas palavras dele, na verdade, ela vai ser assim: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E ele vai adormecer, como diz a Bíblia, um eufemismo aqui, na verdade, ele vai morrer. E diz a palavra que Paulo consentiu na morte de Estevão. E ali começa também, a gente pode interpretar também que a morte de Estevão ela trouxe um grande fruto, que foi o que mexeu com o coração de apóstolo Paulo. A gente antigamente falava muito sobre a semente, né, do evangelho. A gente falava muito assim: evangelizei a pessoa não se converteu, mas a semente está plantada. Tá entendendo? Por quê? Esse sangue que correu aqui, essas pedradas que ele recebeu, foi a semeadura no coração do apóstolo Paulo. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários à sua fé. Não teme o sofrimento nem mesmo a morte na sua defesa e na defesa daquilo que acredita e prega. É um modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E se você seguiu até aqui, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e clica no sininho.